Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos retornando das nossas férias, iniciando agora o terceiro bimestre. E para essa semana de 27 de julho a 30 de julho, nós preparamos algumas atividades de revisão do segundo bimestre, tá? Conteúdo que vocês encontram aí na apostila volume 2. Então, de início, né, eu peço que vocês copiem essas atividades no caderno, ok? Assim vocês treinam a escrita, criem uma rotina, né? Peguem uma horinha do dia para copiar essas questões no caderno, tá bom? Que não é muita coisa, vocês conseguem, vocês têm capacidade para isso. Então, peguem na matéria de língua portuguesa e coloquem lá, semana de 27/7/2021 a 30/7/2021, terceiro bimestre, e aí leia o poema abaixo de Gonçalves Dias e copiem tudo, tá bom? Então, para começar aí, vocês têm o poema, né, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, que vocês já conhecem, nós estudamos, né, então vou falar aqui para vocês, está na página 9 da apostila volume 2, né, então aqui está o poema, nós fizemos a leitura, depois vocês fizeram atividades de interpretação, então voltem aí na apostila, né, dê uma olhadinha nas atividades, páginas 9, 10, 11, que vai ajudar vocês, tá bom? E depois vocês respondam. São 10 questões relacionadas a esse poema, tá? E depois eu coloquei mais 4 questões trabalhando aí as orações subordinadas adjetivas. Então, eu vou estar explicando novamente para vocês. As orações subordinadas adjetivas têm a função de adjetivo, ou seja, função de caracterizar a oração principal. Então, vamos lá. Para nós termos uma oração subordinada, nós temos que, primeiramente, ter 2 verbos, né? Porque nós temos que ter 2 orações para ter uma principal e uma subordinada. Então, eu tenho que ter 2 verbos para começar. Aí, depois, eu vou, né, localizar o quê? Essas orações adjetivas, elas não são ligadas por conjunções, mas por pronomes relativos. Então, eu expliquei para vocês, né? Vocês têm aqui o quadrinho. Então, quando vocês tiverem lá a palavrinha que ligando as orações, né? Então, vocês têm que substituir por o qual ou os quais, a qual ou as quais, né? Aí vocês vão conseguir diferenciar a conjunção de um pronome relativo. Se eu conseguir trocar o que por o qual, os quais, a qual e as quais, ele é um pronome relativo, tá? Então, primeiramente, localizem, né, os verbos, vejam se tem 2 verbos direitinho, localizem o pronome relativo, aí vocês vão conseguir separar a oração principal da oração subordinada adjetiva, tá? Tem o exemplo aqui, ó. Adoro pessoas sorridentes. Então, o verbo adoro, pessoas é o substantivo, sorridentes é o adjetivo, é a palavrinha que caracteriza pessoas, né? Transformando aqui numa oração subordinada adjetiva, né? Eu tenho que ter 2 verbos. Então, ó, adoro pessoas que sorriem. Então, eu tenho 2 verbos, então tenho 2 orações. Eu tenho aqui, ó, o que. Aí a gente tem que conferir se ele é um pronome relativo. Se eu conseguir substituir por o qual, os quais, a qual ou as quais, é um pronome relativo. Vamos tentar? Adoro pessoas as quais sorriem. Então, é um pronome relativo. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva, tá? E aí, depois, tem 2 tipos. As orações subordinadas adjetivas explicativas. Explica algo, sempre separada por vírgula, se refere a um todo. Então, ó, expliquei bem para vocês. As orações subordinadas adjetivas explicativas sempre são separadas por vírgula, tá? E elas se referem a um todo, todos, então inclui todos. Então, tem um exemplo aqui, ó, os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. Então, localizei o verbo, tenho 2 verbos, tenho aqui o pronome relativo, ó, porque eu posso substituir os jogadores de futebol, os quais, então é um pronome relativo, então eu já sei que eu tenho uma oração subordinada adjetiva.
E sei também que ela é explicativa porque ela está aqui, ó, separada por vírgulas e ela se refere a todos os jogadores de futebol que são iniciantes, né? Tá explicando. Todos os que são ali iniciantes não recebem salário, tá? E depois eu tenho outro tipo, que são as orações subordinadas adjetiva restritivas. Como o próprio nome já diz, restritiva, né? Ela limita o sentido do termo ao qual se refere. Então, não se refere mais a um todo, se refere a uma parte, tá? E essa oração não vem separada por vírgula, tá bom? Então, vamos lá observar. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Tenho dois verbos? Sim, declararam e foram criticados, né? Uma oração verbal. Aí vamos achar aqui, ó, o que? Será que esse que é um pronome relativo? Eu posso substituí-lo? Os artistas, os quais declararam seu voto, foram criticados. Consigo substituir. Então, aqui eu tenho um pronome, né? Aí, se eu tenho, voltem sempre lá no quadrinho, tá? Para que vocês confiram. Então, se eu tenho um pronome, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Então, eu separo aqui, ó, os artistas, né? Oração principal, que declararam seu voto foram criticados. Todos os artistas foram criticados? Ou é a parte, né? Uma pequena parte? Então, aqui ela é restritiva, é uma pequena parte. Não foram todos os artistas. Foram apenas, né, aqueles que declararam seu voto, tá? Então, vocês também observam que não foi separado por vírgulas. É o que vocês precisam saber para estar respondendo aqui as questões 11, 12, 13 e 14. A 11 pede que vocês marquem as alternativas que apresentam orações subordinadas adjetivas restritivas. É mais de uma, tá? Aqui já diz, as alternativas. É mais de uma. Então, voltem ali na minha explicação, né? A restritiva, ela se refere apenas a uma parte e não ao todo, tá? E aí, assinala. A 12, a única alternativa que possui uma oração subordinada adjetiva explicativa. É bem fácil, né? Pelo que eu expliquei ali, é só bater o olho e já assinalar. 13, o elemento destacado introduz uma oração subordinada adjetiva, exceto. Então, eu tenho aqui 5 questões, né? Em 4 delas, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Eu vou observar o que e eu vou conseguir substituir esse que por o qual, os quais, a qual ou as quais. Apenas em uma eu não vou conseguir fazer essa substituição. E aí, eu não conseguindo, essa é a alternativa que vocês têm que marcar, tá? Então, vocês têm aí destacado que tentem substituir por essas palavrinhas que eu falei. Não conseguiu, não se encaixa, essa é a alternativa que não é uma oração subordinada adjetiva. E a 14, assinale a alternativa que corresponde a uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, aqui é apenas uma, tá bom? Aqui são 2 e aqui é uma só, tá? Então, voltem aí na minha explicação que vocês conseguem estar realizando. Nessa semana é só. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, tá bom? Que estaremos ajudando vocês a resolver. E na semana que vem, quando já estaremos presencial aí com metade da turma, eu vou dar sequência na apostila. Então, até a nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau.